Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui é o Felipe, de volta, dando aqui a continuação do vídeo sobre a gente montar a sala da forma correta, né? Forma correta é difícil, porque existem várias formas de montar, cada um com o seu objetivo, mas a forma que a sala rende mais, isso dá pra gente dizer que tem um jeito de fazer, e é esse jeito aqui, ok? Vamos lá. Aqui a gente seleciona os hacks por força, então Power Right Now. Se você não sabe o que está acontecendo, dá uma olhada no primeiro vídeo aí, onde eu digo a minha força inicial antes do evento, e tem interrogações embaixo. E porque a gente vai continuar daqui, depois que terminar de montar tudo, aí a gente vai saber exatamente quanto que a conta está rendendo, né? Tanto em EH quanto o quanto que essa conta tem de porcentagem, ok? Deixa eu ver, aqui não tem mais nenhum espaço para completar, vamos para a sala 2. É importante, gente, a gente prestar atenção na montagem das salas. Eu vou puxar um pouco do que eu falei no último vídeo, porque vai ter gente que não viu, então pega os dados aqui. O que acontece? Você ter máquina repetida na sala é uma coisa que não vale a pena, a menos que a máquina tenha uma quantidade absurda de pH, como acontece com duas máquinas que eu tenho que são iguais, e elas têm a mesma quantidade de pH. Porque o que acontece? O pH duplicado dentro da sala, ele conta, mas a porcentagem não conta. Se você tiver duas máquinas iguais, vai contar a porcentagem de apenas uma máquina. Então você tem que ver se vale a pena você ter a máquina duplicada dentro da sala. Porque se a máquina não tiver muito pH, não vai valer a pena, ok? Isso acontece duas vezes na minha sala, uma vez com uma máquina na verdade 3 vezes agora, né? Eu tenho duas máquinas de 50 pH, duas máquinas de 40 pH, e agora com essa maquininha bonitinha aqui do evento de progressão, eu tenho duas delas também que são 34 pH cada uma delas. É o tipo de máquina que eu não posso deixar de fora, entendeu? Eu vou deixar ali até conseguir subir com elas. Daqui a pouco eu consigo, isso não demora muito não, porque agora é só uma questão de ir fazendo os outros eventos e trocando RLT, né, trocando criptomoeda por RLT e vendo o que os hamsters me trazem e tudo mais. Eu vi inclusive agora no grupo onde eu vi? Eu vi no Discord uma pessoa que o hamster trouxe para ela 1.500 RLT numa missão. O hamster foi o tio. Então, parabéns para essa pessoa que ganhou aí. Eu nem sei se fala português ou se não fala, mas isso não importa. Parabéns porque meteu a cara e investiu, comprou o tio, levou ele no nível máximo e agora está tendo retorno. Então, vale a pena, né? A gente tem que ficar feliz quando os outros têm vitórias, né? Porque é bom para todo mundo. Então, parabéns para essa pessoa e voltamos aqui. Aqui é o seguinte, para os que não pegaram, eu monto a minha sala sempre do maior para o menor. Então eu retirei todos os hacks e vim colocando tudo de novo, sempre desse jeito, do maior para o menor. Na questão de porcentagem do hack. E agora vou fazendo a mesma coisa com as máquinas. Primeiro eu fiz com todos os hacks, montei as 4 salas com os hacks, e agora estou indo com as máquinas. Colocando todas as máquinas aqui, da maior máquina, da mais poderosa que eu tenho, para a menor. Isso levando em conta o pH da máquina, que é a força bruta dela. Okay? A força que ela tem antes de começar a contar a porcentagem. Então ainda tem bastante máquina aqui para a gente colocar.
mas vamos colocando. Eu coloquei em ordem aqui, né? Power, do right para o low, né? Ou seja, do mais forte para o mais fraco. E vamos embora colocando. Essa última que eu coloquei, nível 4 aqui, inclusive, é a do passe de temporada. Tem muita máquina boa ali no passe de temporada que dá pra gente adquirir a máquina e colocar aqui. E agora começa a acontecer uma coisa diferente. Olha só, essa máquina aqui, Demon Arcana, é uma máquina que eu tenho duas dela, nível 4. Eu tenho uma nível 5 também. Mas dessas duas nível 4 aqui, eu vou colocar apenas uma e a outra fica aqui. Porque 16.700, embora seja bastante pH, mas vai me tomar espaço de porcentagem mais na frente, eu não posso deixar isso acontecer, ok? Já tem 3 que estão repetidas, eu não posso brincar muito com isso, porque elas tomam espaço de uma porcentagem que poderia estar ali e agora não está mais. E se ela estiver repetida, a porcentagem dela não conta, então não faz muito sentido tê-la na sala. Vamos lá, já estamos terminando aqui com as últimas máquinas. Com essa The Empress Arcana acontece a mesma coisa. Eu tenho duas nível 4. A nível 5 dela também está aí já mais na frente, acho que está na primeira sala. Porque ambas, tanto a Demon Arcana quanto a The Empress Arcana, as duas estão esperando o momento de eu ter as peças para poder fazer o merge delas. Porque são máquinas bastante fortes e estão esperando o momento delas. Aqui vamos colocar Retroglitch. Isso é interessante, quando eu comecei o jogo, eu olhava esse tanto de máquina e falava, caramba, eu nunca vou saber o nome dessas máquinas. Mas à medida que a gente vai jogando, à medida que vai arrumando a sala, à medida que vai participando dos eventos, você vai se apegando a essa ideia, acaba sabendo o nome das máquinas, né? Porque você está sempre lendo aquilo ali e você começa a identificar a máquina só de olhar para ela. Às vezes você sabe, só de olhar para a máquina você sabe o nome dela. Vamos lá, já estamos terminando de preencher aqui a sala 2. Vocês viram que eu deixei uma déjà vu para trás, né? Como nesse evento eu ganhei outras duas déjà vu, então eu pus elas para venda. Porque essa máquina só vai até o nível 3, então eu tenho duas nível 2 e tenho duas nível 1. Não ia precisar de mais, então eu pus duas lá à venda. Apesar de que eu vou tirar uma da venda. Eu vou tirar uma porque é uma máquina de 15 pH e 16%. Eu posso ter a nível 3, posso ter a nível 2 e posso ter a nível 1, né? Posso ter todas. Olha só, e aqui aconteceu uma coisa que de vez em quando vai acontecer, que é o seguinte, acabei botando duas máquinas iguais, mas não tem problema. Eu venho aqui, tiro ela e a gente volta para a nossa organização. Ok? Ela trocou de lugar aqui, mas ela vai voltar. Então vamos lá, colocar o chapeuzinho do Loki aqui. Aí o elmo do escolhido volta para o lugar, como eu disse para vocês. E agora a gente vai para Petrifizer. Eita, parece que eu pulei uma. Então vamos tirar. Organização, gente, é uma coisa muito importante. Aqui a gente tem que lembrar que, embora seja um jogo, seja divertido, as máquinas tenham coleções, sejam bonitas e tudo mais, mas é, sobretudo, um investimento. Ok? Vai, gente, por que essa máquina foi para o lugar errado? Tudo bem, a gente pega ela e põe aqui, ó. Isso, pronto. Tá bonitinha no lugar dela. Isso. Vamos levantar ali de novo. Beleza, agora a TRX. Então é isso, a gente tem que lembrar que, sobretudo, isso aqui é um investimento. Então, lógico, e é por isso que esse tipo de
organização que eu estou fazendo funciona, porque a gente está colocando as máquinas mais fortes nos racks mais fortes, então elas vão render mais, e as máquinas mais fracas nos racks mais fracos, ok? Vão render o que dá para render, o máximo que puderem render. E simplesmente pegando os eventos, a gente já consegue máquina suficiente para poder devagar ir subindo o nível dos hacks, né? Então, normalmente, quando eu pego 2, 3 hacks mais fortes, se eu pegar um só, por exemplo, eu ponho ele lá na última sala. Mas quando em algum momento eu pego, como nesse evento, 5 hacks, por exemplo, ou 4 ou 3, eu desmancho a sala toda, organizo todos os hacks e depois monto a sala toda novamente. E isso aumenta bastante o meu poder. Tanto o poder, quanto, às vezes, por mais curioso que isso pareça, aumenta também a minha porcentagem. Porque às vezes tinha alguma máquina que estava mal colocada, ou que era para estar na sala e estava guardada nesse estoque aqui embaixo. Né? Porque às vezes passou despercebido, né? Acontece. Ou eu tirei para botar alguma outra, mas tinha uma outra que eu podia ter tirado. Então esse tipo de coisa acontece. Agora vamos lembrar aqui, tiveram várias votações, foram 3 votações, e tá todo mundo com umas maquininhas pequenininhas, né? Eu espero que vocês estejam guardando essas máquinas. Todo mundo com umas maquininhas pequenininhas, com a cara dos hamsters das votações. E a gente foi acumulando aquilo ali à medida que ia fazendo os votos, e são máquinas que não tem merge, que não vão a lugar algum, a princípio, né? E estão ali paradas. Então, se preparem, que eu acredito que vem um evento de craft aí, onde a gente vai poder pegar essas máquinas, que a gente ganhou elas à medida que a gente votava, vamos pegar essas máquinas e vamos fazer craft com elas para conseguir máquinas mais poderosas. Quem colocou à venda e vendeu, já era. Mas para os outros que não fizeram isso, eu acho que a gente ainda vai ter um retorno aí. Vamos lá. Aqui demora um pouco mesmo. Tem que entender o seguinte, cada vez que uma máquina dessa é colocada, o jogo refaz a conta do que você tem na sala, de tudo que você tem na sala, soma tudo novamente, aplica a porcentagem sobre tudo novamente, olha os bônus de hack tudo novamente. Então é por isso que às vezes demora um minutinho para conseguir fazer essa montagem da sala. Mas não tem problema. O problema é o resultado que isso o importante é o resultado que isso vai trazer para a gente no final. Né? O plantio sempre é muito trabalhoso. E a colheita, na maior parte das vezes, tende a ser só prazerosa. Né? É como, por exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de plantar feijão, dá um trabalho, tem que furar as covas, tem que primeiro dar uma melhorada na terra antes de furar as covas, tem que colocar adubo na terra, então tem que meter a mão na bosta, no esterco, e aí prepara a terra. Depois da terra preparada, a gente vai colocando as sementes em todos os buraquinhos que a gente vai ter feito, e depois tem que tampar todos os buraquinhos, regar tudo, e aí agora esperar. Aí depois de um tempo é necessário que a gente limpe em volta, porque cresce mato em volta do local onde foi feito o plantio. Tem que ir lá limpar tudo, depois de mais um tempo ir lá e limpar tudo novamente. Aí chega finalmente o tempo da colheita. Nesse caso a colheita até dá algum trabalho, não é sempre, né? Frutas costumam não dar tanto trabalho, mas no caso do feijão até que dá um trabalho. E a gente vai lá e tira tudo aquilo ali, tem que deixar aquele feijão secar na planta mesmo, a planta toda seca, e depois sentar em algum lugar e tirar
abrir todas aquelas vagenzinhas, ou então bater com uma vara em cima dos pés de feijão para poder ir soltando os feijões, dependendo da quantidade que você tiver. Muito legal, muito divertido. E depois a parte gostosa, que é exatamente pegar o feijão, levar para a panela, botar uma carne e fazer aquela feijoada de ter que ir para a rede depois para dormir um pouco, de tão gostoso que fica. Vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um F5 aqui, que eu estou achando que a página está muito agarrada. Então vou atualizar para ele limpar o cache novamente do jogo. E isso, olha só, fez a verificação, bonitinho. Olha lá, sala 2 toda montada. E os fundos, vocês viram que o meu aí é de Natal, né? E vocês, têm quais? Conta pra mim aí nos comentários. Qual o... Peraí, agora a gente tem que continuar de onde a gente estava, né? Então, peraí, Power Height Low, para ele poder se organizar do jeito que estava. Las Calaveiras, né? A Catherine a gente já colocou. Então agora vamos para Just Chill. Opa, eu tinha clicado ali. Isso, vamos lá, com calma. Isso, Chrono Express. E continuamos aqui subindo as máquinas, já fechando a terceira sala. Tá ficando bonita, só máquina top. Olha só que interessante, quando a gente coloca uma máquina de um espaço só, o outro espaço fica vago até que haja uma outra máquina de um espaço só para ela se encaixar sozinha naquele espaço que vai estar faltando ali. Isso aconteceu ainda há pouco, mas eu não me atentei rápido para poder mostrar isso para vocês. Vamos lá, aqui. Olha lá para onde foi, viu? Do Elite Core foi para cá, ó. Em vez de vir para cá, ele foi para cá. E agora a próxima segue de onde parou. Como vocês podem ver, eu estou com bastante máquina aqui para subir o nível delas. Inclusive, deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês aqui, uma coisa que na temporada passada eu dei bobeira. Que é o seguinte, é muito importante pegar o passe de ouro. Muito importante. Por quê? Porque o passe de ouro, meus cachorros de novo, porque o passe de ouro libera uma missão a mais pra gente lá nas missões diárias. E aí facilita a gente fazer um total de 4 missões para poder pegar a missão bônus. Por que é tão importante fazer as 4 missões para pegar a missão bônus? Simples, porque aí a gente consegue fazer as missões semanais de 8 missões, de 20 missões, 30 missões e tudo mais. E aquilo ali dá pra gente uma quantidade absurda de experiência, inclusive no último lá ele vai dar 200 de experiência, quer dizer, um nível a mais no passe de temporada, e dá uma quantidade boa de RST. E esse foi o meu grande mole, não ter percebido isso antes. Então no último evento eu acabei ficando em diversas situações com pouco RST, porque não tinha de onde tirar RST, eu não tinha sacado isso, né? Que era aquilo ali que estava fazendo falta para mim, porque antes eu sempre fazia, porque tinha uma coisinha qual que é o nome do negócio? Lá na Time Wall, tinha um negócio que a gente comprava lá e a gente conseguia um tanto de RLT e tal, e ficava fácil da gente subir de nível, né? Para conseguir aquela última missão. Mas na última temporada para mim foi bem apertado porque eu não comprei o passe de ouro. Então nessa temporada, uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu pude foi comprar o passe de ouro. E aí depois disso, tudo melhorou.
Ok, pessoal, aqui nós chegamos num ponto importante que eu falei com vocês que a gente ia chegar, que é o seguinte. Colocamos uma máquina aqui de 6 pH. Na sua conta isso vai funcionar diferente, tá? Então, colocamos uma máquina de 6 pH. Agora eu só tenho mais uma sala para poder colocar máquinas e essa sala nem mesmo está completa, ou seja, ela nem mesmo está toda vazia, né? Porque os racks esses que... agora esqueci Coleção. o nome. Os de coleção, exato. Estão ali separados. Então, no meu caso, eu posso parar em 6 pH. No caso de vocês, pode ser que pare com 10, com 20, pode ser que pare com menos, então com 1, com 2, tá? Isso aqui veio acontecendo comigo gradativamente também. Já teve vez de chegar no 3 pH aqui eu ter que parar e mudar de estrutura. Então vamos olhar agora qual que é o pulo do gato quando a gente chega aqui. Olha só, nós chegamos a 6 pH. Então eu sei que toda máquina que eu for colocar tem que ser de menos de 6 pH, porque de mais de 6 pH todas já estão, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou mudar aqui de Power para Bônus. Olha só, bônus do mais alto para o menor. Então a gente vai ter sempre que se focar no pH para não colocar uma máquina repetida, ok? Então aqui são 15 pH, o meu limite é 6. Então eu não posso colocar essa máquina porque certamente ela já está lá. Essa máquina aqui é uma máquina muito legal porque ela tem meio pH, mas tem 15%. E vamos trabalhando nessa linha agora, colocando só máquinas menores de 6 pH. Olha só, essa daqui não dá para colocar, essa aqui dá porque tem menos de 6. Ó, menos de 6. Agora a gente vai ter que ficar focado nisso para não cometer o erro de colocar uma máquina com menos de 6. Ele agora organizou as máquinas por bônus. Então, do bônus maior para o bônus menor. Então, de todas as máquinas que eu tenho com menos de 6 pH, ela começa com os bônus aí de praticamente 20 para baixo, né? 5 pH dá para colocar. Espera aí que eu acho que eu fiz uma coisa ali, deixa eu só conferir isso aqui. Ah não, 2,5, 5, tá tudo certo. Tem que ficar atento, agora tem que ficar muito atento. Olha só, 13 pH, essa daqui dá para colocar 2,8. 16 pH não vai dar não. Então 4 pH, 4. Bora. Foi. Essa de 8 também não vou colocar, né? Agora 3. 5 dá para colocar. 4. Ok. Essa outra pequenininha aqui, mas que tem 8%, dá para colocar. A caveira nível 2 dá para colocar também, a Caterine. 4.6, os pecados... Como é que é? Sips of Sin. Vamos para essa aqui. Agora temos uma Gigabara nível 3. Olha lá, essa daqui também não dá. 3 pH e meio, 15 pH, 3 pH dá. Essa máquina aqui é nova. Inclusive ela tá por menos de 4 RLT aí. Quem ainda não comprou, aproveita a oportunidade porque ela tá no banner. Essa última máquina aqui, vermelho e verde. Spartan Boss. Vamos lá. Isso, dá para colocar. Aniversário, né? Mini aniversário 3, é do terceiro aniversário do Roller Coin. Já tá no 7º, né? GTA Minator. Screw Loose. 5.200. Aqui o Banhammer. É o martelo do banimento do palhaço. O mestre do banimento com o martelo.
E tem duas nível 4 também, tá vendo? Eu tenho uma nível 5 também, dá para levar essa máquina para o nível 6. Mas essa, se não me engano, compensa ter as que eu tenho, mas não compensa subir ela para o nível 6. Se não me engano, eu vou ter que rever isso depois. 50 sombras de tio. Dá para colocar. A Criptocola. Viu? Se der sede, bebam Criptocola. Concorrente da outra aí, ó. Vamos lá. Uncle's Dungeon. Essa foi uma série de várias máquinas do tio. Inclusive eu acredito que tenho ela em multinível. Agora Order e Progresso. Na verdade essa é Order e Progress. Tem uma chamada Ordem e Progresso mesmo em português. Botamos uma máquina errada. Isso. Deixa ela entrar lá que a gente vai lá tirar ela, que é assim, aqui ó, 8 pH, não pode. Nosso limite são 6 pH, mas está acabando. Terminando já de montar a máquina, e fica aí porque eu vou mostrar uma outra coisa importante para vocês. Uma outra dica importante. Uncle's Dungeon já foi? Já tá ali. Duality Core não pode, porque... Então agora é essa daqui, American Dream. Agora Luxury Life. Aqui eu tenho duas também, né? Isso. Sweet Noel. The Christmas Eve. Vamos para essa Doginator, que tem um bônus bem legal, 5,5%. Isso aí, pessoal, vai acompanhando aí. Isso é importante porque vocês vão aprendendo como é que faz como é que monta a sala de vocês. Vamos lá, Absolute Miner, outra The Christmas Eve, mas é nível diferente, ok? Ah, ok, isso é importante dizer. Aqui a gente tem uma máquina nível 2 e nível 3, a mesma máquina. Não tem problema, você não pode ter duas nível 2 ou duas nível 3. Agora 2 e 3 não tem problema, elas são máquinas diferentes. E as duas contam. Aqui temos mais 5%, mais 5%. Olha, eu queria que tivesse uma quinta sala, viu? Porque eu tenho máquina suficiente para encher uma quinta sala. Ia fazer uma mega diferença na minha conta. Olha só, The Christmas Eve aí de novo, só que agora número 1. Né? Nível 1, mas com 5% também de bônus. Maquinaço. Infelizmente não tem muita força, mas tem bastante poder, né? Essa Cozy Fables é boa, vamos lá. E agora, vamos fazer o seguinte. A Cozy Fables chegou onde? Ela chegou 5%. Ok. A gente sabe que a próxima máquina da gente, para colocar aqui, é essa Golden Time, ok? Só que eu tenho poucos espaços e eu tenho muita máquina de uma célula só, que provavelmente vai dar mais de 5%. Bom, eu vou fazer o seguinte, dúvida cruel. Eu vou colocar a Golden Time ali, vou colocar a Terabara também. Ok, parou aqui no Beer Hold, que inclusive eu tenho duas dela também. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui o funil, vamos colocar no nível 1, e aqui a gente tem máquinas por bônus, e a gente tem que lembrar da regra que não pode colocar máquinas maiores de 6 pH, ok? E como está tudo nessa sala, a gente tem como saber quais máquinas já entraram ou não, que é o caso dessa daqui que ainda não entrou. Então vai agora Frostbite. Aqui eu posso fechar, tá, gente? Porque ele vai se manter agora. Agora eu tenho o The Elm of Chosen
Wellmouth-Chosen, né? Nível 1, e dá para colocar também. Tem a Onair com o Piero. Piero é um dos maiores youtubers de Rollercoin, um cara que eu sigo de perto, é do Peru, gente muito boa, e eu sigo de perto o canal dele. Alguns dirão que eu até copio um pouco o canal dele, mas é aquilo, a gente tem que copiar quem é bom, né? Então quem passa informação boa, a gente aproveita mesmo para poder copiar, e isso é bom. Olha só, vocês estão vendo o que eu falei com vocês? Ali na máquina grande a gente já estava em 5%, ocupando 2 espaços. E agora, por exemplo, a gente conseguiu, olha só, ocupando 2 espaços aqui, tem uma máquina de 4 e uma máquina de 4,36, são 8,36% nos mesmos 2 espaços. Então a gente tem que prestar atenção porque acontece esse tipo de coisa. E vale muito a pena utilizar essas máquinas de um espaço assim. Aqui vamos colocar a Eclipse nível 3, a Cake 4, essa Cake 4 é do aniversário de 7 anos do Rollercoin. Maquininha muito boa também. Foi lançada há pouco tempo, se não me engano, teve um evento grande há pouco tempo, que ela foi lançada barata, bem baratinha. Survive Relic, uma máquina de 3%. E do lado dela a gente vai colocar essa Boot Loot de mais 3%. Ou seja, só naquela linha ali a gente tem 6% em vez de 5%. Ok? Vamos colocar a Dust Decider e a Order de Progress nível 2. Isso. E agora Retroblitz, 2,9%. E a Smiler Paradise é uma máquina mais simples, mas tem 2,84. É uma máquina inclusive mais comum de aparecer em eventos e tudo mais. E aqui colocamos uma de 2,6. E vamos colocar o Vanguard nível 2, que tem 2,5. Aí é o que eu falei com vocês. Se tivesse mais uma sala, eu tinha como encher essa sala e ainda ia subir muito a minha porcentagem. Ok? Mas por hora ficamos aqui, tá? Então, com isso, vamos só olhar um dado importante para a gente poder finalizar esse vídeo depois da organização da sala. Sempre que organizar, dá um F5. Sempre que organizar, dá um F5 na sala para a gente poder ver como é que ficou o poder e como é que ficou a porcentagem. Então estamos aqui, 246 EH e 3.421%. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Tchau!